Bora começar, gente. Auriculoterapia na performance, né? Na performance. Vamos ver como é que nós fazemos esse caminhar da auriculoterapia? Como é que a gente conseguiu chegar nesses resultados, né? Olha lá, Estado de Minas, saúde e bem viver. Brasileiros estão em segundo no ranking mundial dos que mais vão à academia. Isto, quero começar com uma boa notícia, né, que sirva de alerta. Por quê? Poxa, se eu tenho, né, os brasileiros em segundo lugar no ranking mundial, quer dizer, eu estou no lugar certo para fazer auriculoterapia e eu posso dar essa ênfase. Atividade física cresce em números de brasileiros que fazem exercício. Olha lá, segundo a pesquisa estimativa sobre frequência e distribuição sociodemográfica da prática da atividade física nas capitais, 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, em 2009 a 2020, o percentual aumentou de 30,3% para 36,8%. Isso é uma boa notícia, gente. Ministério do Esporte, olha lá, 24,6% dos brasileiros praticam caminhada ou corrida. No Brasil, 61 milhões de pessoas de 15 anos ou mais de idade praticam algum tipo de esporte ou atividade física. Isso é um excelente sinal, quer dizer que é uma área enorme de atuação. Eu sempre chego aqui e falo das doenças e das estimativas das doenças. E agora você começa a olhar para a estimativa da saúde. Isso aqui é esporte, gente. Isso aqui é saúde. 31. Você vê, ó. 24,6% dos brasileiros praticam caminhada ou corrida. 60 milhões de pessoas de 15 anos para cima praticam algum tipo de esporte. Então, olhem isso como uma oportunidade de atuação. Números de corredores de rua aumentam nos últimos anos. Estima-se que, ao todo, são aproximadamente 10 milhões de corredores de rua. Quer dizer, são pessoas que correm porque gostam. Praticantes da corrida, né? Olha que legal, isso é um dado bem interessante. E quais são os benefícios dessa metodologia? Eu vou falar, como eu disse, da auriculoterapia neurofisiológica nos esportes. Eu tenho 6 propriedades bem importantes aqui. Eu tenho que ter esse olhar amplo, tá? Para depois, você pode até pensar, Lirane, mas você não falou que era para prevenção? Também. Eu já entro neste departamento e te provo a ação da auriculoterapia. Mas aqui nesse momento eu também tenho que falar das propriedades gerais da auriculoterapia, que são 6. A princípio, as mais importantes. Não quer dizer que sejam só essas, tá? Só essas. Analgesia, miorrelaxante, ela tem ação e propriedade analgésica, miorrelaxante, anti-inflamatória, imunomoduladora, ansiolítica e antitérmica. Lirane, para tudo, não entendi. Tem alguém que não entendeu, gente? Ou todo mundo está me acompanhando? Tá tranquilo? Estão conseguindo me acompanhar? Mas antes de eu continuar, eu esqueci de falar isso no começo, mas vou falar agora. Eu estou trazendo aqui as 6 propriedades para a gente ter a base e nivelar todo mundo, para que todo mundo possa acompanhar e entender aonde a auriculoterapia vai, até aonde ela vai, tá? Que às vezes a gente não tem noção do poder dessa técnica. A gente se resume alguns pontinhos ali na orelha. Então, eu quero que você amplie, principalmente se você já atende pacientes. E aqui, quando você olha para as características que eu estou falando, das propriedades, Dani, já vou repetir. Quando eu falo dessas características, quando eu falo das propriedades, você já começa a olhar para todo o leque de atuação que a auriculoterapia tem. Antes de eu repetir, eu lembrei de pedir para vocês não esquecer de compartilhar essa live. Compartilha, chama profissionais da saúde que você sabe que é importante estarem aqui para ter essa visão da auriculoterapia mais profissional, de ter essa visão da auriculoterapia, de não assim, ó, faz que é bom. Não,
Vamos profissionalizar, vamos fazer uma técnica que eu possa agregar as minhas outras técnicas ou o meu outro conhecimento para que eu possa potencializar. Ou se eu quiser viver de auriculoterapia, eu possa fazer isso. Por quê? Porque ela me dá o suficiente para isso. O que é a capacidade de atuação, tanto na doença quanto na prevenção. Então, acima de qualquer coisa, aqui no YouTube, que ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal, no Instagram, compartilha, tem um aviãozinho aqui embaixo que você pode compartilhar. Abre-se ali um leque quando você toca nesse aviãozinho de vários amigos aí que você pode estar chamando, que você sabe que precisa ouvir sobre isso. E no YouTube também, gente, não deixa de compartilhar, de tocar ali no like e ao mesmo tempo se inscrever no canal e tocar o sininho para ser notificado de mais conteúdo, tá bom? As propriedades que eu gosto de ressaltar, não dizendo que são exclusivas, são analgesia, miorrelaxante, anti-inflamatória, imunomoduladora, ansiolítica e antitérmica. Eu tenho mais? Tenho a parte hormonal, por exemplo, também. Mas eu gosto de citar essas, porque essas já me dão um amplo leque da atuação da auriculoterapia também. Então, quando você começa a perguntar assim, poxa, mas será que a auriculoterapia, eu tenho uma ação em feridas, por exemplo, que nem eu vi a pergunta aqui agora há pouco? Se eu tenho uma ação analgésica, anti-inflamatória, né? Imunomoduladora, até antitérmica, opa, faz sentido para mim, certo? Então, assim você começa a olhar para a auriculoterapia como um todo, tá bom? Aqui, gente, estudo mostra nos Jogos Olímpicos que mais de 50% dos casos de doping olímpicos vem do atletismo. Risco de doping, por quê? Porque às vezes tomam algum medicamento que pode pegar no doping. E essa é uma vantagem da auriculoterapia que eu já começo a ressaltar aqui, tá? Já começo a ressaltar. Então, se o doping é pego muitas vezes por uso não de substâncias indevidas de propósito, mas sem ser de propósito, algum medicamento que infelizmente acaba pegando no doping sem o atleta querer usar ele como potencializar os seus resultados. Às vezes tomou um anti-inflamatório, um analgésico e acabou causando ou um antialérgico, e aí vai. A auriculoterapia tem essa grande vantagem que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, tá bom? Bora lá. Olha lá, o tratamento é eficiente. Aqui eu vou falar tanto de problemas quanto de prevenção, certo? Alívio imediato da dor. Olha isso. Controla a inflamação. Atua na reparação tecidual e funcional. Aqui entra caso de ferida. Aqui entra caso de lesão, né? Me machuquei no esporte, lesionei. E é tecidual. O que eu quero dizer isso? Tecido conjuntivo, tecido ósseo também. Olha, Nani, mas então quando você fala isso, numa cirurgia, eu também teria um reparo mais rápido? Ah, olha isso, hein? Numa cirurgia de um atleta que ele precisa voltar rápido, a auriculoterapia neurofisiológica pode sim acelerar esse processo, tá? Recuperação da força muscular também. Atua no equilíbrio físico e emocional. Físico, circulação, parte hormonal, emocional, ansiedade, tristeza, depressão, desânimo. Ou vocês acham que porque é atleta não tem desânimo, né? Aumenta a resistência dos atletas e melhora da performance, tá? Esse aqui vale um print, hein, gente? Jorge, bem-vindo. Olá, saludo desde México. Muy bien. Olá, olá.
Cheguei, Ana, seja bem-vinda. Bora lá, gente. Pessoal que está aqui no Instagram, quiser vir para o YouTube, entra no YouTube e joga lá, Lirane Suliano, você já entra, porque eu estou ao vivo aqui também. Aqui eu estou projetando slides, tá? Daí talvez vocês acompanhem de uma forma melhor. Olha, vamos começar a falar um pouco de artigo científico. A acupuntura auricular reduz a necessidade de fentanil no intraoperatório durante uma artroplastia de quadril. Um estudo duplo cego randomizado. O que é isso? Duplo cego é quando o operador, digamos vamos dar um exemplo, que eu esteja fazendo a pesquisa, então eu sou o investigador, eu não sei se eu estou tratando de forma adequada os pontos que eu deveria no paciente que realmente precisa. Então, eu não sei quem eu estou tratando e o que, e o paciente não sabe o que ele está sendo tratado. Randomizado porque é sorteado, é aleatório, tá? É aleatório, então eu não sei, tá bom? Aqui então, estudamos se a acupuntura auricular reduz a necessidade de analgésicos durante uma artroplastia total de quadril. São 64 e foram incluídos nesse estudo de forma cega com pacientes. Anestesiologistas, de acordo com os critérios de inclusão. Eles foram designados aleatoriamente para receber acupuntura com agulhas fixas permanentes. Procedimentos estimulados, 4 pontos. A cirurgia foi realizada sobre anestesia, padrão, né? Normal. Aqui, dados demográficos, necessidade, falando dos medicamentos que foram usados. Dados demográficos, necessidade de fentanil durante a anestesia geral e sucesso do cegamente dos pacientes que foram registrados. Os pacientes do grupo de acupuntura necessitaram 21% de menos de fentanil durante a cirurgia. Então, eles estavam fazendo uma analgesia com a acupuntura de pacientes que receberam procedimento simulado, que era vamos dizer assim, o chão, o grupo chão, né? Que não é a auriculoterapia de verdade, né? Outras medidas de resultado foram semelhantes em ambos os grupos. A acupuntura auricular reduziu a necessidade de fentanil em comparação ao procedimento simulado durante a artroplastia de quadril. A auriculoterapia tem eficácia terapêutica? Será? Alguém aqui ainda tem dúvida? Esse é um artigo da Science Direct, que é uma grande base de busca da saúde, uma visão geral das revisões sistemáticas. Conclusão: a auriculoterapia tem demonstrado efeitos positivos quando associada aos tratamentos convencionais de insônia, dor crônica e aguda. Mais estudos bem desenhados são necessários. Outra questão. Então, aqui, funciona para insônia, funciona para dor, funciona para dor aguda, certo? Outro estudo, acupuntura auricular para alívio da dor após cirurgia ambulatorial de joelho. Ensaio randomizado, aleatório, tá? Agora você já sabe o que é. Resultado: na análise de intenção de tratar, mostrou que os pacientes do grupo controle, que é só intenção, mas eu não tratei, necessitaram de mais ibuprofeno do que os pacientes do grupo de acupuntura auricular. Mediana intervalo, né, que eles colocam, que daí são dados estatísticos, de análise estatística. A intensidade da dor em uma escala visual analógica, que vocês conhecem, que é a escala visual analógica, o EAV, né? Foi semelhante em ambos os grupos, em todos os momentos registrados. A maioria dos pacientes em ambos os grupos acreditava ter recebido a acupuntura verdadeira e queria repeti-la no futuro. A interpretação dos dados. A acupuntura auricular reduziu a necessidade de ibuprofeno após a cirurgia ambulatorial no joelho em relação a procedimentos invasivos de controle de agulha. Olha isso. Que legal, né?
É muito bom a gente ver isso. Olha lá, esse efeito clínico analgésico de aderência da ponta auricular na fratura de calcânio. Eu deixei aqui, eu sei que tá ruim para ler, mas eu deixei em vermelho a parte mais interessante para a gente aqui, tá? Significativo. Quais foram as conquistas do uso do efeito analgésico da auriculoterapia em fratura de calcânio? Alívio da dor, fortalecimento da sedação do paciente e redução dos analgésicos. E claro, se eu reduzo analgésico, eu reduzo o quê? Eu reduzo os efeitos colaterais, gente. Isso mesmo. Então, esse foi, ó, quantidade total de analgésico usado após a interrupção da bomba analgésica foi significativamente melhor do grupo controle em termos de redução da quantidade de analgésicos usado. Quer dizer, o efeito de redução de náusea e vômito foi melhor do que no grupo controle. A analgesia foi melhor do que no grupo controle. Incidência de letargia e coceira na pele foi reduzida, mas não houve mudança significativa na retenção urinária. A gente tem que falar, né? Que mais? Conclusão. Pontos, aqui os pontos de acupuntura, né, auriculares, são indicados para cirurgia de fratura em calcânio, pode efetivamente aliviar a dor, fortalecer a sedação, reduzir o uso de analgésico e reduzir a reação adversa, melhorar o exercício funcional e a recuperação do paciente. Isso eu achei fantástico. Melhor o exercício funcional e a recuperação do paciente, tá? Esse aqui, olha esse também, esse artigo eu achei muito legal. Ele fala sobre a acupuntura auricular, tá, gente? Aqui é tudo acupuntura auricular, apesar do nome da revista. Mas aqui ele avaliou a acupuntura auricular para dor crônica e insônia, ensaio clínico e randomizado. E a conclusão, ó, com foco maior na crise, olha isso. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Com o foco maior na crise de opioides nos Estados Unidos, esse protocolo foi facilmente administrado por ser uma opção para o tratamento de beneficiários militares que têm dor crônica e insônia. Esse é aquele caso da acupuntura médica, da acupuntura auricular, feitas por médicos, né, nos campos de batalha, tá, em militares dos Estados Unidos. E houve um grande interesse pelo estudo por conta da retenção de 96%. A credibilidade da acupuntura auricular como tratamento foi alta em ambos os grupos. O uso de protocolo levou a uma redução significativa da intensidade da dor e de scores de interferência dentro dos grupos. Isso é muito legal. A auriculoterapia também pode ser utilizada quando o problema é devido à tensão muscular e ao funcionamento patológico do controle neuromuscular por espasmos musculares. Linane, por que tanto artigo? Gente, sabe por quê? Porque muita gente duvida da ação da auriculoterapia. Muita gente. Muita gente duvida da ação da auriculoterapia em vários aspectos. Então, eu trouxe vários artigos, não falando só da dor aguda, vocês perceberam? Por quê? Porque eu falo da dor aguda, da dor crônica, da insônia, da náusea, do pré-operatório, pós-operatório, no caso, né? Por que isso? Porque eu quero que você amplie a sua área de atuação, eu quero que você amplie a sua forma de pensar quando você estiver ali, né, atuando com a auriculoterapia. Que você olhe para as possibilidades que se abrem. Não se restrinja a dor, não se restrinja a meia dúzia de pontos, a fazer pouco, sabe? Já que você decidiu fazer essa área, estar nessa área, seja um bom profissional, para não dizer excelente.
Ter essa visão vai facilitar para você. Então, eu tô te provando isso para quê? Ah, Lirane, mas eu já tô aqui, tô te seguindo, não tem problema, eu não quero, eu tenho certeza que funciona, porque eu já vi você falar, já vi você mostrar. E você pode estar pensando isso, mas lembre que você, muitas vezes, vai ter que provar para o seu paciente. E eu sei que você está aqui hoje, você vai dizer assim, mas eu já te sigo, já te conheço, e perfeito, mas a cada dia entra gente que não me conhece. E eu preciso todos os dias estar aqui provando. E você também. Então lembre disso, tá? Lembre disso. Não é dizer assim, ai, mas eu já falei isso. Eu já falo sempre. E há quantos anos? E ainda tem gente que vem aqui dizer que duvida. Então eu tenho que provar mesmo. E eu convido vocês a provarem também, tá? Olha que legal aqui, ó. A Ju, que é da mentoria, ela colocou ali, ó. Eu usei aurículo no meu genro após a cirurgia do joelho. Realmente a recuperação foi mais rápida e menos remédio. Tá aí, ó. Parte de artigo e a parte clínica prática, que eu nem combinei com a Juliana, mas ela acabou vindo aqui para me falar. Sabe? Isso é muito interessante. Ó, a Adriana colocou: os hospitais deveriam usar a técnica e não empurrar remédio nas pessoas. Alguns começaram a ter essa visão, Adriana. Tem alguns hospitais que já estão fazendo isso, sabe? E isso é importante que a gente vai da gente cada vez mais ir falando, sabe? Falar o tempo todo. Ó, isso mesmo, ó. A Vivian pegou o insight aqui, ó. Li esse artigo há pouco tempo, são ótimas essas evidências e principalmente quando o estudo é duplo cego randomizado. Por quê? Porque eles são mais confiáveis. Bom para argumentar com quem duvida, seja paciente ou outros profissionais. É ótimo. Claro que se você chegar para o seu paciente e falar, ah, mas esse aqui é um estudo duplo cego randomizado, ele não sabe nem o que é. Para ele não importa. Quando você falar com outros profissionais, sim. Agora, para o seu paciente, você pode ter vários artigos, tá? Contextualizando aquilo que você fala. Se for um profissional da área, se for um profissional da saúde, aí ele vai entender. Às vezes nem ele entende, tá? Deixa eu falar bem sério. Gente, na verdade, só entende isso que eu tô falando aqui, duplo cego, randomizado, quem é, além da área da saúde, pesquisador. Às vezes nem é da área da saúde, entende. Por quê? Porque é pesquisador, é cientista, fez mestrado, fez doutorado, daí tem a obrigação de entender. Agora, se você não fez mestrado e não fez doutorado, você não tem essa obrigação e seu paciente também não, então vocês não vão entender. Por isso que eu tentei me fazer o mais claro possível. E se eu falar algo que vocês não entendem, me pergunta, tá, gente? Que infelizmente às vezes acontece a maldição do conhecimento. Vocês já ouviram falar da maldição do conhecimento? A maldição do conhecimento é que você conhece tanto, que fala tanto, que nem percebe que os outros não te entendem. E aí não é claro, tá? Não é claro. Então, isso é bem, bem importante. A gente tem que ser claro na comunicação, tá? Olha lá. Esse é um artigo que eu também achei bem interessante trazer, porque, ó, auriculoterapia no efeito sobre ansiedade. Mas, Lirane, você não falou que era de esporte? Gente, aqui, ó, vocês estão percebendo? Deixa eu ver quem já pegou isso. Vocês estão percebendo que quando eu trago o artigo e falo que ele melhora, eu estou falando de todas as áreas que você pode atuar com a auriculoterapia no esporte? Vocês já pararam para perceber isso? Ou ainda não caiu essa ficha? Por que eu trouxe ansiedade? Por que eu trouxe pré-operatório, pós-operatório? Por que eu trouxe insônia? Dor aguda e dor crônica? Entende? Quando eu trago esses assuntos para vocês, é porque eu estou exatamente pontuando várias áreas que o profissional pode atuar no esporte, tá? Ficou presente para isso? É importante vocês terem essa. Nada aqui tá por acaso, tá, gente? Não é algo que eu tô colocando aqui para encher linguiça. Eu tô provando para vocês determinados pontos que são bem importantes, tá? Aqui, ó. 78,11% dos estudos analisados mostraram a acupuntura auricular como uma intervenção eficaz para reduzir a ansiedade. Revista Interdisciplinar de Promoção da Saúde. Eficácia da auriculoterapia na dor no ombro.
uma revisão integrativa. Considerações finais. 4 estudos analisados descrevem sobre tratamentos realizados com auriculoterapia para problemas relacionados ao ombro, principalmente dor, mostrando eficácia da técnica. Essa aqui também é muito legal. O uso da auriculoterapia com posturologia para tratar problemas de alinhamento, como ter um quadril mais baixo que o outro, ou a amplitude limitada de movimentos. A auriculoterapia pode soltar a musculatura. E isso nos ajuda a ter pacientes mais responsivos, certo? Pacientes mais responsivos. Perfeito, gente? Fala para mim aqui. Dúvidas até aqui? Todo mundo indo bem? Todo mundo no mesmo nível? Coloca aqui para mim no chat. Tô olhando Instagram, Face, YouTube ao mesmo tempo. Pode falar. E batemos mais de 100 pessoas nessa live. Maravilha, hein? Assim eu vou até o fim. Eu vou começar a fazer assim. Se bater 100, eu vou até o final. Se bater 150, eu vou até um pouco mais. E aí vai. Bora lá. Compartilha comigo aqui. Ansiedade e dor no ombro, ando juntas. Maravilha, perfeito. Tô vendo vocês, ótimo. Olha lá. Benefícios. Esses benefícios vale um print, hein, gente? Vale um print. Diminuição da inflamação. Redução do edema. Ó o pré-operatório aqui, ó o pós-operatório. Relaxamento muscular e alívio de espasmo. Pós-competição e treinos. Diminuição de hematomas. Uma lesão, né? Uma recuperação de tanto uma lesão, né, no esporte, como uma recuperação de pós-cirúrgico. Diminuição da resposta da dor, mau jeito, torcicolo. Atleta, você acha que não tem? Tem também. Excesso de treino também pode. Melhorar a circulação sanguínea local, aumento do fornecimento de nutrientes e remoção dos metabólitos, facilitando a cicatrização. Gente, se você não tá aqui no Instagram, anota essa. Essa eu acho que, sabe, foi uma das áreas que a gente estudou agora essa semana que passou. Eu falei assim, caramba, olha esse ponto. O que faz nessa melhoria da circulação sanguínea? Como é importante, por que é tão importante a gente melhorar a circulação sanguínea, principalmente no pós-cirúrgico? Pensa comigo. Claro que a pessoa que nós estávamos ouvindo e estudando, ele falava da recuperação do pós-cirúrgico de cirurgia estética. Mas aqui, para atletas também cabe. Melhora da circulação sanguínea local, aumento de fornecimento de nutrientes, remoção de metabólitos, que faz o quê? Facilita a cicatrização. Tanto o tecido pele, conjuntivo, ósseo, tá? Equilíbrio mental para enfrentar grandes pressões nas competições também. Isso aí. Ó, o atleta pode permanecer com aplicação mesmo durante os treinos. Uma vantagem incrível, porque enquanto ele está treinando, está recebendo os benefícios da técnica. Um dos maiores problemas do atleta é o tempo que leva da regeneração tecidual, pele, músculo, conjuntivo, ósseo, tempo que, na verdade, o atleta não tem. Concorda comigo? Por quê? Especialmente durante as competições. Ele tem que treinar. Um segundo conta, dependendo da modalidade. Isso gera o chamado overtraining, que é a queda do desempenho pós-lesão ou pós-excesso. Recuperação de lesões, gente, é fundamental para os atletas.
Olha lá, lesões como tendinite, inflamações, estiramentos e dores, em geral, afetam a continuidade dos treinos. Ou, às vezes, tiram esses atletas das competições, tá? E mais? Opa, vamos voltar. Aqui, tem mais um item aqui bem importante. Olha lá. A auriculoterapia pode acelerar a recuperação atuando de forma independente ou potencializando outros tratamentos. Eu posso associar, por exemplo, a terapia medicamentosa. Para quê? Para diminuir a quantidade de medicamentos. Faz sentido para vocês? Olha lá. Isto eu estou falando no mundo dos esportes, em que 1 segundo ou 1 centímetro é a diferença entre a medalha de ouro e a de prata. Entre ganhar ou perder uma competição, ser reconhecido como o melhor do mundo, quem lembra o segundo de alguma coisa, gente? Não é? Infelizmente, tá? Ser reconhecido como o melhor do mundo ou ficar em segundo no mundo. Entre ganhar um contrato milionário ou perder esse contrato. Gente, se isso que eu tô falando para você, você falar assim, não, Lina, não é bem assim. Olhe os resultados das Olimpíadas disputadas no Rio de Janeiro, para que você tenha consciência do que eu tô falando aqui. Olha isso. Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão 2016, 100 metros masculino. Olha o primeiro lugar e o segundo lugar. Primeiro lugar, Usain Bolt. Todo mundo sabe quem é ele, né? Mas o Justin, quem sabia que era o segundo lugar? 9,81 para 9,89. Uma fração de segundos, gente. Olha isso. Olha o atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão 2016, 100 metros feminino. Olha a mulher, a primeira, que ficou em primeiro lugar, a Elaine Thompson, 10,71. 10,71. Olha o segundo lugar, gente. 10,83. É triste demais, né? Você vê isso. Olha lá, natação. Natação também, são segundos. Ó, primeiro e segundo lugar. 21,40 ganhou os Estados Unidos. 21,41 ganhou a França. 1 segundo de diferença. Ó, isso foi o masculino, né? 50 metros livre masculino. Agora, olha 50 metros livre feminino. 24,07, 24,09. Olha as diferenças, tá? Olha o que nós estamos falando aqui. E o atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão 2016, salto em distância, que eu falei dos centímetros. Mesma coisa. Estados Unidos e África do Sul. Estados Unidos ganhou 8,38. E olha, segundo lugar, África do Sul, 8,37. Que coisa, né? Então, fiquem atentos a esses detalhes. Atletismo, Jogos Olímpicos, salto em altura, mesma coisa. Olha os últimos, os quatro lugares, né? Os 4 últimos, no caso. 1,97. Todos eles. Todos eles. Daí tiveram seus critérios de desempate. Mas todos eles, os 4, ficaram feminino 1,97 de altura. O salto em altura. 1,97 cravado. Pouquinho mais eu teria me destacado. Uma delas poderia dizer isso, né? Puxa, se eu tivesse a mais, eu já poderia 1 centímetro, né? Eu já poderia estar diferente ali. Então, isso faz a diferença, tá? Auriculoterapia nas emoções. Lirane, por que isso é importante para o atleta? Concorda comigo que o atleta ele precisa ter controle emocional? Ele precisa ter controle emocional, né? A auriculoterapia nas emoções, vai atuar no equilíbrio mental como um todo, frente a bater um pênalti, por exemplo, se ele fica nervoso ou não, problemas emocionais gerados pelo excesso de treinamentos, sobrecarga emocional, né? Olha isso, tá? Olha isso. Então, aí você começa a ver a importância de tudo que a gente está falando aqui, gente. Vocês conseguem entender? Consegue entender?
Fala para mim. Fala para mim aqui agora. Eu acho que isso aí é muito importante. É muito importante vocês estarem sabendo, vocês estarem vendo. Fala para mim. É, gente. Isso mesmo, não é fácil, hein? Fala aí. Alguém já teve experiência com o atleta? O máximo de pontos. Entendo, claro, faz sentido, com certeza. Perfeito, perfeito. Bom, vamos seguir, gente. Calma, 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 que tem mais aí. Peraí, deixa eu concluir aqui. Já vamos traçar aqui um paralelo de tudo isso, tá? Olha lá, problemas emocionais gerados pelo excesso de treino. Imagine um atleta ou uma pessoa que está ali, ó, treinando, correndo, se preparando para uma meia maratona, uma maratona. Imagina o quanto de dor, o quanto de incômodo, desânimo, o equilíbrio emocional, o quanto é importante, né? Olha lá, ansiedade de vencer, o medo de perder, a depressão, a síndrome do pânico, regula a produção de endorfina e cortisol. Todos esses itens eu posso melhorar nas emoções. Imagine um atleta que ele está lá para bater o pênalti. A torcida toda em volta. Imagine como fica o emocional desse atleta, né? Então, tem esse momento de nervosismo atrapalha em muito um atleta, em muito. E aqui, ó, auriculoterapia no campo de batalha. Olha só, esse o militar, quando ele está lá no campo de batalha, ele está com dores, ele está com problemas como insônia, ele tem problemas como vício que os opioides causam, tá? E aí ele faz auriculoterapia. Ó, fez auriculoterapia, que é simples, rápido, coloco no pavilhão auricular e resolvo, não é verdade? E aí eu consigo, ó, melhoro de uma dor nas costas, consigo me movimentar, consigo andar sem efeitos colaterais. Pensa nisso. Isso é real. Quer dizer, se a auriculoterapia tivesse no descrédito ou sendo considerada mística, jamais o maior exército estaria usando, certo? O maior, o maior produtor de medicamentos do mundo são os Estados Unidos, gente. E aí eles estão usando a auriculoterapia nas Forças Armadas, no campo de batalha. Tem que fazer sentido. Pensa comigo. Imagina os efeitos colaterais desta medicação nos campos, tá? Então pense. Ó, tropas americanas utilizam a auriculoterapia nos soldados que atuam no campo de batalha e que estão sob uma pressão parecida com os atletas de alta performance, tá? Sob ali, ó, tensão, sob pressão. Imagina como está o emocional, né? Então, isto é uma coisa assim que chama a atenção, tá? Acupuntura no campo de batalha, nas Forças Armadas dos Estados Unidos, um modelo de redução da dor para a OTAN. Tá chegando, gente, tá chegando. Olha lá, conclusão do estudo. A auriculoterapia ou procedimento produz um alívio rápido da dor em poucos minutos, quase sem efeitos colaterais. Quase sem efeitos colaterais. Esta é uma técnica ideal para usar quando a dor não responde aos narcóticos ou quando as drogas que causam o hábito não são desejadas, especialmente durante missões militares críticas. E por que ali está escrito produz efeito rápido de dor em poucos minutos, quase sem efeito colateral? Fala para mim. Presta atenção, gente. Eu quero ver agora quem está prestando atenção. Quem pegou essa? Fala para mim. Quem pegou essa? Hábitos
quase sem efeito colateral. Qual é o efeito colateral? Qual é o efeito colateral que a auriculoterapia pode ter? E aí? Alguém pegou essa? E é importante que vocês saibam que eu estou trazendo casos bem graves para que você, primeiro, se convença, porque a partir do momento que você pensa assim, puxa vida, por que o exército americano está ali usando, e ali fala, né, não responde aos narcóticos, ou quando as drogas que causam hábitos não desejáveis. Os narcóticos causam vários efeitos colaterais, entre eles, não fazer mais efeito, certo? Ó, nenhum. Não, na verdade tem um, gente. Dor. Ah, muito bom, olha isso. Esse é o efeito perfeito, pegou a ideia. É dor no local. Na hora eu fiquei pensando, peraí, mas a auriculoterapia não tem efeito colateral, né? Não tem efeito colateral. O efeito colateral que ela tem é ficar dolorido, né? É ficar dolorido, dor local, muito bom, é isso aí, tá? Dor local. Bora lá mais um pouquinho. Olha lá, artigos científicos da aplicação da auriculoterapia agora durante os esportes. Esses artigos, gente, eu adoro, tá? A Martinelli colocou um caso que eu acho que é interessante ressaltar, que ela foi dizer assim, ó, se for caso com pressão alta, não pode ser usado o ponto da pressão. Não, pelo contrário, você tem que saber o ponto que você vai usar, mas você pode pôr pontos para baixar a pressão, certo? Aí é o uso errado da auriculoterapia. Nós estamos falando do uso, vamos dizer que todo mundo aqui sabe a auriculoterapia super bem. Qual é o efeito colateral que ela poderia causar? A dor no pavilhão auricular, porque eu apliquei na orelha, porque eu apliquei, tá? E às vezes fica dolorido mesmo. Normal, nada demais. Passa. Esse efeito colateral passa. Não me causa nenhum dano. Agora, é diferente se eu faço errado, tá, gente? Eu tô falando, partindo do pressuposto que nós estamos sabendo o que estamos fazendo, tá? Agora aqui, ó, esses artigos, eu trouxe alguns artigos científicos, porque até então eu falei do pré-operatório, pós-operatório, eu falei de dor no joelho, dor no quadril, pós-cirúrgico, né? E ansiedade, insônia e agora no esporte. Gente, fantástico esses artigos. Olha só, esse eu amo, tá? Efeito da acupuntura auricular na frequência cardíaca, no consumo de oxigênio e ácido lático no sangue de atletas de basquete de elite. Então, se vocês estão com pacientes, por exemplo, que são atletas, olha o nível que a auriculoterapia pode chegar. Você percebe? É disso que eu quero trazer para vocês. Esse artigo foi fantástico, porque ele provou que os resultados desse artigo mostraram que tanto a frequência cardíaca e o ácido lático no sangue do grupo que aplicou a auriculoterapia foram significativamente menores do que o grupo controle aos 30 e 60 minutos após o exercício. Então, só para que vocês vejam um artigo científico validado de 2011 e ainda não se fala tanto da auriculoterapia para atletas. Esse aqui também é no box, também foi um trabalho de 2009, ó, super antigo, né? Efeito da acupuntura auricular no consumo de oxigênio em atletas no box. Achei fantástico também. Olha isso. O efeito agudo da acupuntura auricular sobre a percepção de esforço, frequência cardíaca e pressão arterial em atletas do karatê. Foi um trabalho da Ellen, e nesse estudo houve uma tendência no estímulo, né? Uma tendência no estímulo da acupuntura auricular melhorar a recuperação da frequência cardíaca, da pressão arterial e da percepção subjetiva de esforço pós-treino. É a recuperação desse atleta. Esse atleta ficou bem depois.
Então, ele tolerou melhor, ó, com a melhora da tolerância ao exercício, recuperar-se rapidamente durante a competição e manter o pico nas condições fisiológicas. Gente, isso aqui é fantástico. Por quê? Porque o atleta se recupera mais rápido. Ele se recupera mais rápido, tá? E ainda poderia ser utilizada nas 3 fases do treinamento: preparatória, que está se preparando para o treino, a fase competitiva e a transitória, com o objetivo de auxiliar na adaptação, né, à sobrecarga do treino. Então, aqui, o que ele faria, ó? Como ele vai se adaptar à sobrecarga do treino e ao seu subsequente aumento da carga, bem como aumentar o desempenho, a eficácia do treino e auxilia na prevenção do overtraining, tá? Então, fantástico esse resultado aqui dessa pesquisa, tá? Eu trouxe para vocês porque eu achei assim, mostrando também a parte do desempenho, como ir além, como você não sentir tanto a competição, tá? Não sentir tanto a competição e prevenir o overtraining. Esse é um artigo da PubMed, a influência da auriculoterapia no desempenho atlético e esportivo. Foi uma revisão que foi feita, trazendo também, associando a uma recuperação mais rápido. A aplicação dos pontos da acupuntura auricular antes do exercício pode diminuir o tempo de aquecimento dos atletas, o que pode contribuir para a redução do número de lesões e assim melhorar a performance. E aqui agora eu trouxe artigos, certo? Agora eu trouxe alguns casos de alunos para que vocês vejam, da Vanessa Poubel, que ela coloca assim, ó: a auriculoterapia ajudou o meu filho a alcançar nos top 16 do Brasil em badminton. Vai para seu primeiro torneio internacional e já me perguntaram muitas vezes o que ele tem ou está fazendo, porque ele está jogando impossível. Olha isso. As jogadas dele são impossíveis. Onde você vê isso aplicado à prática, tá? À prática. A Maria: fui convidada para atuar na performance dos atletas em um time de futebol em Natal. Começava em agosto. Olha aí, já está com vários atletas, né? Atendendo vários atletas. Antunes: a paciente corredora profissional teve melhora nas dores musculares pós-prova em 1 dia. Recuperação rápido. E a Adriana Liberato, que eu vi ela aqui, acho que na live, mas achei muito legal, porque ela teve a honra de atender esse atleta da Seleção Brasileira de Karatê, e ela tá feliz porque o rapaz está ganhando sua medalha. Olha isso, além das dores, trabalhando a questão da performance do atleta, né? E aí ele faz as fotos e manda para ela. Ó, feliz, trabalhamos muito protocolo para atletas e deu bons resultados mais uma vez. Agora o nosso campeão trouxe a medalha de ouro. A auriculoterapia é simplesmente maravilhosa. Atleta. Muito legal, né? Quando você começa a ver essa ação. E aí, você pode pensar assim, mas tá, Lirane, de tudo isso que nós estamos falando aqui, vocês começam a perceber como a auriculoterapia tem uma ação em atletas de alta performance e atletas que são atletas, pessoas normais, que querem correr, que querem fazer o seu treino mais puxado, que querem participar de uma competição ou outra. Então, não é só alta performance. Por quê? A partir do momento, gente, que eu tenho na auriculoterapia pontos que vão aliviar a dor, perfeito. Eu estou aliviando minha dor, aliviando a dor do paciente, aguda, crônica, pré-operatório ou pós-operatório. Pacientes vão se submeter a cirurgias. E aí? Eu tenho que pôr ponto de baço. Eu tenho que pôr ponto de circulação. Mas por que, Lirane? Porque baço está relacionado com o sangue. Nutrição dos tecidos, tá? Com as hemácias, com a circulação total. Então, a recuperação dos tecidos, como eu falei, desde o tecido ósseo, muscular, conjuntivo, pele, é mais rápido quando eu tenho a auriculoterapia auxiliando nessas cirurgias. No sono, se eu faço meu paciente dormir, todo o seu metabolismo também
ele fica em outra escala. Quando eu estou com um paciente que vai se submeter a uma Olimpíada, uma competição, poxa, eu tenho que controlar o emocional dele. Quem aqui já participou de alguma competição? Ouviu alguém participar? Ou participou, né, do treino de algum atleta? Que soube de algo. Ele vai competir, ele vai fazer algo que define a vida dele. Gente, quando isso acontece, muitas vezes o paciente não dorme. Não sei se vocês já viram isso. E se o paciente não dorme, interfere o metabolismo, interfere a imunidade desse paciente e interfere o seu poder de decisão. Faz sentido? Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Se interfere o poder de decisão desse atleta, até mesmo para ele ter foco, vai interferir também, tá? Então eu tenho que saber exatamente como ajudar esse atleta. E a auriculoterapia é essa possibilidade. Então, falamos de dor, falamos de pós-cirúrgico. Se o meu paciente, se o meu atleta, ele está sobre alta tensão, sobre impacto, sobre treino, sobre muitos treinos, digamos assim, o que acontece com esse paciente? O que acontece com esse atleta? A imunidade dele, vocês acham que sobe ou cai? Se eu estou sobre muito treino, se eu estou sendo exigido demais, muitas vezes o paciente ou o atleta, que eu quero dizer, não aguenta. E se ele não aguenta, ele desanima, ele pode cair em depressão, ele pode ficar ansioso, ele pode não dormir bem. E tudo isso interfere aonde? Sistema imunológico. Lembra das propriedades que eu falei, das 6 propriedades da auriculoterapia, um pouquinho para cima? Um pouco antes, e aí eu falei de imunomoduladora. A auriculoterapia tem ação imunomoduladora? A Lúcia colocou, a imunidade baixa. Se eu tenho pontos na auriculoterapia, como ponto da imunidade ou ápice do antitrago, eu vou equilibrar esse paciente, eu vou equilibrar a sua imunidade. E se eu equilibro a imunidade, esse paciente tem menos chance de adoecer. Quer dizer, se ele adoece, vocês acham que ele vai para o treino? Às vezes até vai, mas ele não performa. A performance dele cai. Então, eu tenho que pensar em tudo isso no meu atleta. Por que vocês acham? Lembra que eu falei, no começo da aula de hoje, eu falei sobre doping. Muitas vezes o atleta é pego no doping por quê? Porque ele usou algum antialérgico ou algum medicamento, um anti-inflamatório, estava com uma gripe ou alguma coisa nesse sentido. Claro que as pessoas que estão em volta do atleta, a equipe que o orienta, deve saber quando um medicamento cai no doping ou não. Mas às vezes acontece. Vocês viram as manchetes ali, as headlines, né, falando. Então, claro que eu tenho que trabalhar pontos de imunidade desse paciente, desse atleta, para que não caia, para que ele não tenha que fazer uso de medicamento nenhum. E se eu posso usar uma técnica que o único efeito colateral dela é dor no pavilhão auricular, eu tenho certeza que o atleta vai aceitar e vai querer fazer, tá? Quais pontos, por exemplo, eu posso fazer num atleta que eu queira dele a sua melhor performance? Existe um ponto, gente, que vai fazer isso? Ou é o estado geral desse paciente? O que faz, vamos dizer que você agora virou um atleta. Pensa comigo, você acordou hoje, fez um pilim-pim aí e virou atleta. O que você precisa na manhã? Acordei de manhã. A única coisa que você tem que fazer é pensar no seu treino. Você está próximo de uma competição. Você tem que treinar. Se você não dormir bem, cai o seu treino. Se você estiver preocupado ou abalado emocionalmente com qualquer coisa, cai no seu desempenho. Se você estiver com resfriado ou qualquer doença viral, por exemplo, cai no seu desempenho. E aonde que eu tenho que atuar nessas 3 fases? Poxa, eu tenho que fazer ele dormir bem, eu tenho que fazer ele ter um controle emocional tranquilo, eu tenho que fazer ele ter uma imunidade equilibrada. E aí, eu tenho pontos para isso, que eu falei anteriormente. Ponto do sono, por exemplo, ponto da ansiedade. Trabalhar esses pontos com o paciente vai fazer ele melhorar. Aí, que ponto eu poderia usar nesse paciente para que ele
tenha mais ânimo pela manhã. Percebe? Que ponto eu teria que usar? Mas, gente, é só ponto? Ó, a Martinelli falou, o ponto da alegria. O ponto da alegria vai melhorar a performance dele, o ânimo, a disposição para acordar e estar pronto para a batalha. Perfeito. Mas, se ele não dormir bem, eu tenho que tomar cuidado. Adrenal é um ponto interessante? É. Por quê? Quem me dá o porquê? Tem que ter o porquê, gente. Não é só colocar por colocar, entende? Porque a adrenal, por exemplo, a adrenal vai controlar o quê? O meu? O que ela controla? Vai controlar o meu cortisol. E o cortisol em excesso é ruim. Por que que é ruim? Porque ele aumenta. O cortisol é o quê? É o hormônio conhecido como. Cortisol é conhecido hormônio como? Modulo cortisol. Isso mesmo, Santiago. Muito bom. Adrenalina, noradrenalina, tá vendo? Ele vai modular, gente. E eu tenho que ter, claro que eu tenho que ter aquela descarga de adrenalina, mas não em excesso. Cortisol, eu tenho que ter, não em excesso. E se eu estou estressado, nervoso, eu não modulo, eu não equilibro. E nós, quando falamos de auriculoterapia neurofisiológica, essa metodologia, quando eu pensei a auriculoterapia neurofisiológica, quando eu idealizei essa metodologia, foi buscando exatamente o equilíbrio em tudo, desde a parte imunológica quanto a parte emocional, tá? Então, equilíbrio é fundamental. Só que eu não posso colocar muitos pontos nesse paciente. Ah, eu vou colocar para ansiedade, eu vou colocar para tensão, eu vou colocar. Calma, eu tenho que lembrar que eu estou trabalhando com um atleta. Um atleta que depende também de eu conhecer como ele reage a tudo que eu estou colocando, tá? Normalmente a auriculoterapia ela não dá sono, mas se eu exceder em pontos, eu vou fazer o meu paciente ter sono e não é o que eu quero. Percebe? Então, isso é importante, tá?